pessoal, muito obrigado por terem assistido agora, estarem assistindo mais um programa na MS Café. Esse programa vai ter o intuito de uma discussão sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares. E antes desse programa a gente convidou também uma pessoa, um estudante de medicina contra a EBSER, contra a adesão à EBSER do nosso HU, e um estudante a favor. Certo? A gente convidou os estudantes a favor e não obtivemos êxito. A gente convidou pessoalmente estudantes que a gente sabia que eram a favor da EBSER e também publicamos abertamente no Fórum da Medicina da UFSC, convidando qualquer estudante que seja a favor da EBSER a vir para ter essa conversa conosco e essa conversa ser mais produtiva. Porém, temos presente aqui o João Roger, da 10ª fase de medicina, que ele é contra a adesão à EBSER no nosso HU, e então a gente vai tentar fazer um debate, uma conversa provocativa sobre a empresa. João Roger, muito obrigado por ter participado do programa, aceitado. Sei que é difícil acordar no sábado de manhã para discutir. Muito obrigado por prestigiar esse programa com a sua presença. A EBSER, ela é uma empresa pública ou privada? Como é que pode ser privada se ela só atende o SUS? Tá. Então, assim, vamos começar pelo básico. A EBSER, ela é uma empresa pública de direito privado. O que significa isso? Que ela é uma empresa fundada pelo Estado, né? Ela tem o erário dela, o orçamento dela garantido pelo Estado, porém ela tem o direito instalado no conjunto de leis, tanto trabalhistas ou de categoria econômica da Constituição, na iniciativa privada. Ou seja, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa do Estado, só que a organização dela se dá através de uma empresa, como se fosse uma empresa privada, né? Por isso que se chama de empresa pública de direito privado, empresa estatal de direito privado. O que há uma discussão é assim, que as pessoas que são contra a EBSER falam que o HU vai de certa forma ser privatizado com a adesão à EBSER. E o argumento que eu estou lançando é o seguinte: como é que vai ser privatizado, como é que é a privatização, se ela vai atender somente o SUS? Tá. Daí a gente tem que rever nossos conceitos de privatização, né? O que seria privatização dentro da lógica da saúde? É você colocar um serviço que deveria ser um direito, né? Deveria ser um direito exercido pelo Estado, como está na Constituição, que acontecesse da melhor forma possível, né? Com a maior qualidade possível. Você joga esse direito dentro da lógica de mercado, o funcionamento do serviço de saúde passa a funcionar dentro da lógica de mercado. O que significa isso? Antes, uma unidade, por exemplo, vamos usar o HU como exemplo, né? Uma unidade como o HU, que trabalha enquanto uma unidade pública para fornecer um serviço de saúde, no qual a atividade fim dele é prestar o melhor serviço, né, de acordo com a demanda que ele recebe. Uma vez sendo uma empresa pública de direito privado ou uma empresa privada de direito privado, a lógica de funcionamento do HU passa a ser outra. A atividade fim dele não é mais fornecer o melhor serviço de saúde, é fornecer um serviço de saúde que custe o menos possível, que gere o maior lucro possível, independente para quem ele gera lucro. Seja lucro para o Estado, né, que pode usar esse lucro em outras iniciativas, como por exemplo o pagamento da dívida, que a gente sabe que é uma indecência, né? Ou, enfim, para aplicar em outras coisas que o Estado ache mais importante do que o serviço em saúde. Por isso, flexibilizar a gestão do serviço público, né? Isso não acontece só na saúde, isso acontece em outras áreas públicas, como educação, lazer, esporte, né? Existem organizações sociais que são uma forma privada de gestão que também estão privatizando todas as outras áreas, né? Cultura, inclusive. E, enfim, o que a gente chama de privatização é você jogar a lógica de funcionamento de uma unidade de saúde sobre essa lógica de mercado. Aí o HU passa a não mais ter o interesse em necessariamente diminuir os indicadores de saúde, os maus indicadores de saúde de uma determinada área. Ele passa a querer diminuir esses indicadores de saúde gastando o menos possível. Só que aí a gente tem um conflito, né? Porque saúde custa caro. Né?
A gente não pode colocar que saúde custa caro e é uma demanda espontânea. Não é uma demanda de mercado como, por exemplo, a venda de um produto, a venda de um celular. A demanda em saúde é uma demanda que aparece. E a gente tem que trabalhar de acordo com a demanda, não de acordo com uma demanda pré-estabelecida por um suposto mercado. Né? Eu não posso, enquanto gestor de uma unidade de saúde, achar que eu vou colocar um determinado número de tomografias para fazer, por exemplo, e a partir do momento que estourar aquele limite eu não posso mais fazer. Se eu precisar de mais tomografia, eu preciso fazer mais tomografia. O problema é que a lógica da terceirização da gestão é essa, né? Que enfim, é o que a gente vem assistindo em vários estados em que isso vem acontecendo, né? Em várias universidades na qual o IBSER já foi implementado. Existe algo em comum, né, que as pessoas falam, que eu escuto muito, é que o funcionalismo público é ineficiente. E a IBSER viria contraponto a essa ineficiência do funcionalismo público. Por exemplo, ela funciona num sistema de meritocracia. Esse sistema seria adotado pela IBSER, esse sistema é eficiente? Aí tem alguns debates, né, que a gente pode fazer. Primeiro, que é eficiência, né? Eficiência é tocar o máximo de serviço possível sem pensar na qualidade, enfim, é pensar no lucro que aquela atividade gera, ao invés de pensar na qualidade que aquela atividade está gerando. Isso para mim não é eficiência, isso para mim é outra coisa, né? Isso para mim é um funcionamento que não cabe dentro do pensamento de saúde. Sobre o serviço público ser ineficiente, eu não acho que o serviço público está acima do bem e do mal e que a gente tem que defender ele da forma como está. Só que a gente não pode imaginar que o serviço público está como está porque ele nasceu assim. Vamos falar um pouco sobre a eficiência, então. Tá. Serviço público. Essa eficiência, como eu estava dizendo, eu não acho que o serviço público está acima do bem e do mal. Eu acho que o serviço público, no geral, hoje no Brasil, não funciona muito bem. Agora, a gente não pode sair por aí dizendo que ele não funciona muito bem, porque ele não funciona muito bem. Sim, o serviço público não é um ente, né, metafísico que funciona com a própria cabeça. O serviço público é um serviço prestado pelo Estado. E é responsabilidade do Estado gerir o serviço público. Se ele não funciona por responsabilidade do Estado. E na saúde é isso. Eu concordo que hoje o Sistema Único de Saúde está bastante precarizado, e realmente está, mas isso vem de um processo muito longo de precarização que também não está descolado de um projeto de privatização, né? Quando a gente pega lá o histórico de organização do Sistema Único de Saúde, desde 95, né, com o início do governo Fernando Henrique, com a implementação do Ministério da Reforma do Estado, né, do Bresser Pereira, o objetivo, né, a política pautada por aquele governo e que foi mantida em todos os governos posteriores era: a gente precisa retirar do Estado a responsabilidade dos direitos sociais e das políticas públicas e passar para o mercado. Como é que a gente faz isso sem pegar a Constituição e jogar fora no lixo, né? Ele começa então um processo de precarização que é muito intenso. Ele começa primeiro com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que ingessa o serviço público, né? E ingessa o serviço público no geral. Agora, para o serviço em saúde, isso é muito mais problemático. Se a gente for pensar, serviço em saúde, ele é basicamente recursos humanos. A gente compra um aparelho, a gente compra um material, né? A gente compra um aparelho de exame, uma centrifugadora. A gente vai comprar uma vez, a gente não vai comprar todo mês, a gente não vai comprar todo ano. O que a gente precisa? De gente para preencher aquele espaço para conseguir fazer com que aquela coisa funcione. Então gasta-se muito com recursos humanos, né? É o que mais se gasta, gasta-se mais do que 50%, que é o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, enfim, não só com salários, mas com capacitação, enfim, uma série de coisas de preparação para o pessoal, para o trabalhador em saúde poder atuar. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz? Ela engessa a contratação no serviço público, porque a partir de uma lógica que, teoricamente, alguns outros serviços pode estar certa, né, que o Estado não pode gastar mais do que 52% do seu orçamento com folha de pagamento do pessoal, na saúde isso não funciona, porque eu engesso, né? É claro que num hospital universitário, mais de 50% do meu orçamento vai ser gasto com o pessoal, né? Não só isso, além de limitar o
o orçamento, ele diminui o orçamento de saúde progressivamente, né? Enfim, por N motivos. Se a gente for pegar, por exemplo, o que ele faz com a desvinculação das receitas da União, eu não sei se eu explico isso. Não, fica à vontade. Porque é um processo importante que retirou muito recurso do SUS, né? Para simplificar o que significa a desvinculação das receitas da União. O Estado, ele recebe dinheiro da Previdência, né? E esse dinheiro da Previdência, com esse dinheiro da Previdência, ele tem que garantir 3 coisas básicas, né? Que é um dinheiro que vem, é diferente do dinheiro que é arrecadado dos impostos. Pela Constituição, pela Constituição de 88. Ele tem esse dinheiro que vem da Previdência, né? Da contribuição trabalhista. Ele tem que ir para a Previdência, para a aposentadoria, para a Seguridade Social e para a saúde. 30% dele tem que ir para a saúde. 30 ou 20%, não me lembro muito bem. Acho que não, é 30%. Tem que ir para o Sistema Único de Saúde. O que o Fernando Henrique fez com a desvinculação das receitas da União? No advento de cobrir cada vez mais os juros da dívida, que são juros crescentes, né? Ele propõe um projeto de lei que ele vai chamar de desvinculação das receitas da União, que era uma coisa que já acontecia tanto na ditadura quanto na velha república. Que ele pega uma parte do dinheiro da Previdência, né, pela lei, 20% desse dinheiro da Previdência, que não pode ser destinado para outro fim, e ele usa esse dinheiro para o que o Estado necessitar, para áreas que o Estado julgue que são necessárias. E aí ele pega esses 20% e aplica exatamente em outras áreas, como o estímulo do mercado, o pagamento da dívida, né? Enfim, o pagamento dos juros da dívida, o pagamento da dívida. Nessa brincadeira, o SUS perde bilhões e bilhões de recursos, né? Para você ter uma ideia, em 2012, por exemplo, com a desvinculação das receitas da União, o SUS perdeu cerca de 177 bilhões de reais. Então essa é outra forma de garantir a precarização do serviço. Você limita a contratação de pessoal e o pagamento da folha, você diminui os recursos, tanto da Previdência, né, quanto das receitas da União, do arrecadamento da União por impostos, porque o financiamento de saúde é completamente abaixo, né, aquém do que o sistema de saúde precisa, e aí ele faz outra coisa que também vai ser continuada pelos governos seguintes, que é a falta de concurso público. Ele não abre concurso público. Ou quando ele abre, ele tem que ser através de processos judiciais, enfim. Tem toda uma problemática com a contratação via concurso público, que ano após ano tem sido mais difícil. E a gente vê isso no próprio HU. Né? A gente viu a dificuldade que foi garantir a execução de um serviço público, de um concurso público, para contratar 90 pessoas. Né? E a gente tem um déficit muito grande no HU. Mas a IBSER não vem para facilitar o concurso, porque se não passar por toda essa burocracia estatal, se for uma empresa de direito privado, teoricamente seria mais fácil. Qual é a justificativa para não abertura de concurso? Por isso que a gente tem que... onde é que a gente vê o pulo do gato da IBSER? Qual é a justificativa para... a maior justificativa para a IBSER, na verdade, é que ela vai facilitar a contratação de pessoal para substituir o pessoal terceirizado, né? Que, enfim, tem todo o histórico, né? Que em 2006 o Tribunal de Contas da União ele avalia que existem cerca de 26 mil funcionários terceirizados, porque o que os hospitais universitários fazem? Os hospitais universitários fazem não, né? Todo serviço de saúde faz. Como ele não pode gastar mais do que 52% da folha de pagamento do orçamento com o pessoal, ele usa do resto dos recursos, né, dos outros 48%, ele contrata como serviços, e aí ele contrata empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas fornecem pessoal para trabalhar nas áreas de atividade pública. Isso é uma coisa ilegal, né? E foi isso que o Tribunal de Contas da União avaliou em 2006, que ele fez um acórdão, né, em que ele viu que são mais de 26 mil funcionários terceirizados trabalhando ilegalmente não, né? Trabalhando... O regime que não poderia trabalhar poderia ser terceirizado isso. Judicialmente não é permitido, né? Então são mais de 26 mil funcionários
e vários hospitais universitários estão completamente endividados por causa desses funcionários terceirizados, como, por exemplo, o complexo de hospitais universitários da UFRJ, que é o maior complexo de hospitais federais do Brasil. O da UFPR também é completamente dependente desses funcionários terceirizados. Para você ter uma ideia, a UFS é o Hospital Universitário da UFS, que é um dos que menos tem dependência desses funcionários. E são 155 pessoas terceirizadas, e se não tivessem lá, o hospital fechava. Então, assim, é isso que o Tribunal de Contas da União avalia em 2006 e propõe para o governo Lula que até 2010 ele dê um jeito, né? O que seria dar um jeito? Flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, acabar com esse negócio de 52%, pelo menos na área da saúde, né, para desafogar as emergências em todas as unidades. Abrir concurso público é o mais óbvio, né? E a partir disso fazer um processo de readequação desse pessoal terceirizado. O que o governo Lula faz de 2006 até 2010? Nada, né? E aí ele propõe o IBSER como um meio de facilitar a transição da contratação de pessoal, do pessoal que falta, né? Inclusive da substituição desse pessoal terceirizado. Só que como que ele faz isso? Ele, primeiro tem a medida provisória 520, né? Que, enfim, era outro problema, não tem algumas diferenças com a IBSER, que foi aprovada em 2011, mas o grosso do projeto era que a IBSER fizesse a contratação desse pessoal. Só que a IBSER vai fazer a contratação desse pessoal dentro da lei do regime de responsabilidade fiscal. Ela não pode ultrapassar, porque ela é uma empresa pública, né? Ela é uma empresa do Estado, e fazer um concurso público. Então, na verdade, a IBSER não foi montada para facilitar a transição da contratação, porque, na verdade, a burocracia estatal que é realizada para a contratação continua existindo.